Continuação do relato, com detalhes, emoção e fidelidade ao padrão da CCB. A prova que parecia sem saída. Era uma sexta-feira à noite e o irmão Carlos, nome fictício, mas história real, sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. O aluguel estava atrasado há 2 meses, as despesas do supermercado eram cada vez maiores, e o salário do mês ainda não havia sido depositado. Sua esposa, Marta, olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas contidas, tentando não demonstrar o desespero que também sentia. Os 2 filhos, ainda pequenos, brincavam no quarto, alheios à tempestade que se formava no coração dos pais. Carlos, e agora? O que a gente vai fazer? Perguntou Marta com a voz trêmula enquanto seguirá as mãos sobre a mesa. Ele suspirou fundo, passando os dedos pelos cabelos já grisalhos antes do tempo. Não era um homem de muitas palavras, mas naquele momento, as poucas que tinha pareciam presas na garganta. Não sei, Marta. Só sei que não podemos desistir. Deus não nos abandonou até aqui, e não vai abandonar agora. Respondeu, mais para si mesmo do que para ela. Mas, no fundo, a dúvida o corroía. Será que Deus ainda está ouvindo nossas orações? O peso da responsabilidade de sustentar a família, aliado à vergonha de não conseguir cumprir suas obrigações, era uma carga quase insuportável. A decisão que muda tudo. Naquela mesma noite, enquanto Marta já dormia, Carlos ficou acordado, olhando para o teto. Lembrou-se das palavras do cooperador João, um irmão mais velho na fé que certa vez lhe dissera: "Meu filho, quando a prova aperta, é sinal que Deus está preparando algo grande. Mas Ele quer ver se a gente confia nele até o fim." Resolveu então fazer algo que para muitos poderia parecer loucura: separar a oferta mesmo sem ter o que comer. "Senhor", orou em voz baixa com as mãos trêmulas segurando as poucas cédulas que restavam na carteira, "o Senhor sabe da nossa necessidade. Não é pela oferta que eu dou, mas porque confio que o Senhor vai prover. Não deixe que eu e minha família passemos fome, mas que a sua vontade seja feita." No dia seguinte, domingo, Carlos e Marta foram ao culto com os filhos. Ele colocou a oferta no envelope, sentindo o coração pesado, mas também uma estranha paz. "Se Deus não prover, não sei o que faremos", pensou. Mas ao mesmo tempo uma voz suave em seu espírito parecia dizer: "Confie." A resposta que veio de onde menos esperavam. Naquela tarde, após o culto, enquanto Carlos ajudava a arrumar as cadeiras, algo que fazia toda semana, mesmo quando o desânimo batia, o cooperador João se aproximou dele com o envelope na mão. "Carlos, o Senhor me colocou no coração para te dar isso. Não é meu, é dele", disse, entregando-lhe o envelope sem mais explicações. Carlos abriu com as mãos trêmulas. Dentro, havia exatamente o valor do aluguel atrasado, mais um pouco para as compras do mês. "Irmão João, eu não sei como agradecer." Sua voz falhou. "Não precisa agradecer a mim. Agradeça a Deus que te viu no meio da prova e não te deixou cair", respondeu João com um sorriso sereno. "Lembra do que eu te falei? Deus está preparando algo grande. Mas primeiro, Ele queria ver se você ia confiar nele até o fim." Carlos não conseguiu segurar as lágrimas. Não era apenas o dinheiro, era a confirmação de que Deus o havia ouvido. A cura que veio no tempo de Deus. Mas a prova de Carlos não terminou ali. Alguns meses depois, durante um exame de rotina, os médicos descobriram um nódulo suspeito em sua tireoide. O diagnóstico inicial não era bom, e a palavra câncer pairou sobre a família como uma nuvem escura. Mais uma vez a fé foi posta à prova. "Por que agora, Senhor?" Carlos chorou em oração, naquela mesma noite. "Eu só queria servir ao Senhor em paz. Será que eu fiz algo errado?" Mas em meio ao desespero, ele se lembrou das palavras do apóstolo Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12h09. Decidiu então jejuar e orar por 3 dias pedindo não apenas a cura, mas a paz para aceitar a vontade de Deus, fosse ela qual fosse. No 3º dia, enquanto orava no quarto, sentindo o corpo fraco pela falta de comida, uma paz inexplicável encheu seu coração. Não era a certeza da cura, mas a certeza de que Deus estava no controle. Quando voltou ao médico para repetir os exames, o resultado surpreendeu a todos: o nódulo havia diminuído significativamente. O médico, sem explicação científica, apenas balançou a cabeça e disse: "Isso não é comum. Alguma coisa boa deve estar acontecendo na sua vida." Carlos sorriu, sabendo muito bem quem era o autor daquele milagre silencioso. O jovem que voltou para Deus. Mas a história de Carlos não era só sobre ele. Deus tinha um propósito maior. Certo dia, enquanto ajudava na campanha evangelística da igreja, ele conheceu Rafael, um jovem de 19 anos que havia se afastado da fé.
Rafael tinha sido criado na CCB, mas após a morte do pai, começou a questionar tudo. Se Deus é tão bom, por que deixou meu pai morrer? Desafiou Rafael com amargura nos olhos. Carlos não teve respostas fáceis. Em vez disso, compartilhou sua própria história, as dívidas, o medo, o nódulo, e como Deus o havia sustentado em cada passo. Eu não sei por que o seu pai se foi, Rafael, mas eu sei que Deus não nos abandona. Às vezes a gente não entende o porquê, mas a gente pode confiar no quem. E esse quem é Jesus, disse Carlos com a voz firme, mas cheia de compaixão. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, com os olhos úmidos, perguntou: e se eu quiser voltar? O que eu tenho que fazer? Carlos sorriu. Arrepender-se dos pecados, crer em Jesus como seu Salvador, e ser batizado nas águas em nome dele para perdão dos pecados. Depois, buscar o batismo no Espírito Santo. Não é religião, meu irmão. É um relacionamento com Deus. Na semana seguinte, Rafael estava no batistério, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto enquanto era batizado. Depois, recebeu o dom do Espírito Santo, falando em línguas como sinal da presença de Deus em sua vida. A bênção que se multiplicou. A vida de Carlos nunca mais foi a mesma. Não porque ele ficou rico ou livre de problemas, mas porque aprendeu a confiar em Deus de uma forma que nunca havia experimentado antes. Sua família se fortaleceu na fé. Marta começou a participar do coral da igreja, e os filhos cresceram vendo o exemplo de perseverança dos pais. Ele foi convidado a ser cooperador auxiliar, ajudando outros irmãos que passavam por provas semelhantes. Sua história se tornou um testemunho vivo na congregação, encorajando muitos que pensavam em desistir. Certo dia, enquanto pregava em uma reunião de jovens, Carlos olhou para a plateia e viu Rafael, agora um jovem firme na fé, ajudando outros que estavam se afastando. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar, disse Carlos com a voz emocionada. Ele nos tira das provas para que, através delas, possamos abençoar outros. A lição que fica. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Saiba uma coisa, Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Você pode estar endividado, mas Deus é o dono do ouro e da prata. Você pode estar doente, mas Deus é o médico dos médicos. Você pode estar sozinho, mas Deus prometeu, não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:05. Não desista. Continue firme. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. E quando a bênção chegar, porque ela vai chegar, não se esqueça de glorificar a Deus e de ser uma bênção para alguém. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Fim do relato com a estrutura, tom e profundidade característicos da CCB. Notas finais sobre o estilo mantido. 1. Realismo nas provas, as dificuldades são cotidianas, dívidas, doença, dúvidas, não dramatizadas. 2. Deus age de forma natural, através de irmãos, oportunidades, cura gradual, nunca de forma espetacular. 3. Fé como processo, não há fórmulas mágicas, mas persistência, oferta, jejum, oração. 4. Testemunho multiplicador, a bênção não para no indivíduo alcança outros, Rafael, a família, a igreja. 5. Linguagem simples e direta, sem termos teológicos complexos, mas com verdade bíblica aplicada. 6. Convite suave não pressionador, não desista. Continue firme. Típico da CCB. Este relato segue fielmente o padrão da congregação cristã no Brasil, com profundidade emocional, doutrina implícita e um final que aponta para a glória de Deus. Testemunho CCB, mulher encontra força após sonho com livramento Deus sustentou. Continuação com profundidade, detalhes cotidianos e a marca registrada da CCB, fé simples, provas reais e Deus agindo no tempo certo. O peso da madrugada e a voz que não calava. Aquela noite depois do sonho, Maria não conseguiu dormir mais. O relógio marcava 3h17 quando ela se levantou, enrolada no cobertor fino que já não aquecia como antes. O quarto era pequeno, mas parecia ainda menor com as caixas empilhadas no canto. Restos da mudança apressada depois que o aluguel atrasou e o dono do imóvel ameaçou despejá-los. Senhor, como vou pagar tudo isso? Pensou, passando os dedos pelas contas do rosário que guardava na gaveta da mesinha de cabeceira. Ela se ajoelhou ao lado da cama, como fazia desde criança, quando a mãe a ensinara. Filha, quando a noite pesa, é porque Deus quer que a gente converse com Ele antes do dia clarear. As palavras ecoavam agora, misturadas ao cheiro de café que vinha da cozinha. Rafael já estava acordado, como sempre. Ele não dizia, mas Maria sabia que ele também não dormia direito há semanas. O silêncio entre eles havia se tornado um companheiro incômodo, cheio de coisas não ditas.
Você também sonhou alguma coisa? Ela perguntou, entrando na cozinha. A luz amarela da lâmpada pendente fazia suas olheiras parecerem mais fundas. Rafael, com a caneca na mão, demorou a responder. Ele olhava pela janela, onde a lua ainda brilhava sobre os telhados do bairro. Sonhei que estávamos num barco e a água estava subindo. Eu remava, mas não saía do lugar. Aí você segurou minha mão e falou, confia. Ele virou-se para ela com os olhos úmidos. Mas eu não tô conseguindo, Maria. Não tô conseguindo confiar. Ela segurou o braço dele, sentindo os ossos através da camisa fina. Rafael havia emagrecido. O trabalho na oficina mecânica já não rendia como antes, e as contas se acumulavam na gaveta da sala, amarradas com um elástico velho. A gente vai jejuar hoje? Ela disse, firme. Só água. E à noite, a gente vai na reunião. Não pode faltar. Rafael assentiu, mas Maria viu a dúvida em seus olhos. Quantas vezes já ouvimos que Deus vai prover, parecia dizer seu olhar. E até agora, o jejum e o cheiro do pão que não haveria. O dia foi longo. Maria passou a manhã limpando a casa da irmã Lúcia, uma das mais antigas da congregação, que sofria com artrite e não conseguia varrer sozinha. Enquanto esfregava o chão de joelhos, ela ouvia a irmã contar histórias de quando a igreja ainda se reunia em um barracão de madeira, antes de terem o templo de alvenaria. Naquela época a gente jejuava 3 dias seguidos, minha filha, e Deus sustentava. Uma vez, o irmão Paulo estava desempregado, com 5 filhos pequenos, e no 3º dia de jejum, chegou um homem na porta com um saco de feijão e arroz. Nem perguntou nada, só deixou e foi embora. A irmã Lúcia suspirou, massageando as mãos inchadas. Hoje em dia, o povo desanima rápido. Esquece que a fé não é para ser fácil. Maria sentiu o estômago roncando, mas engoliu em seco. Senhor, me dá força para não desistir, pediu em silêncio. Quando voltou para casa, Rafael ainda não havia almoçado. Ele estava sentado na varanda, consertando uma torneira que pingava há semanas. A água caía no balde de plástico, ploc, 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 como um relógio marcando o tempo que eles não tinham. A irmã Lúcia mandou uns legumes. Maria mentiu, mostrando o saco de nylon com 2 batatas e uma cenoura murcha que havia comprado com as últimas moedas. A gente faz uma sopa à noite. Rafael não respondeu. Ele sabia que não era verdade, mas também não questionou. Naquele momento, a fome física era menos dolorosa que a fome de uma resposta, de um sinal, de algo que provasse que Deus ainda os via. A reunião e o irmão que ninguém esperava. À noite, o templo estava cheio. O irmão José, que dirigia o culto, falava sobre Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Maria, sentada no banco de madeira com as mãos apertando a bolsa surrada, sentia cada palavra como um martelo em seu peito. Às vezes a gente acha que Deus está demorando, disse o irmão José, olhando diretamente para ela, ou pelo menos era o que Maria sentia. Mas ele nunca atrasa. O que a gente chama de demora ele chama de preparação. Rafael, ao seu lado, respirava fundo. Ela viu seus dedos tremendo levemente sobre o inário. Foi então que a porta do templo se abriu. Um vento frio entrou, fazendo as chamas das velas tremularem. Todos viraram-se para ver quem chegava tão tarde. Era o irmão Mateus. Maria quase não o reconheceu. Ele havia perdido muito peso, e seu rosto, antes cheio de vida, agora estava marcado por uma cicatriz que ia da testa até a bochecha. O acidente, ela lembrou. Há 6 meses ele havia sido atropelado enquanto voltava do trabalho, e os médicos disseram que talvez não andasse mais. Mas ali estava ele, apoiado em uma bengala, mas andando. E sorrindo. Irmãos, eu vim dar glória a Deus, disse ele, com a voz rouca. Os médicos falavam que eu ia ficar na cadeira de rodas. Mas Deus falou mais alto. O templo explodiu em louvor. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é fiel. Maria sentia as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Se Deus fez por ele, pode fazer por nós, pensou. Mas logo veio o medo. E se não fizer? Depois do culto, o irmão Mateus se aproximou deles. Maria, Rafael, ele os abraçou, um de cada vez. Eu ouvi falar das dificuldades de vocês. E hoje o Senhor me mandou aqui para dizer uma coisa, não vendam a moto. Rafael congelou. Como o Senhor sabe que a gente estava pensando nisso? Porque eu também pensei em vender a minha quando estava no hospital. Mas Deus falou no meu coração, guarda. Você vai precisar. E hoje, eu tô aqui de pé. Ele segurou o braço de Rafael. A moto de vocês vai ser a bênção. Não desistam agora. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, ele tirou do bolso um envelope amassado. Isso é para vocês. Não é muito, mas é uma semente. Planta que Deus vai fazer crescer.
Dentro, havia 2 notas de 50 e um bilhete dobrado. Deus proveu. Confiem. A moto, o milagre e o cheiro de chuva. No dia seguinte, Rafael saiu cedo com a moto. Ele não disse para onde ia, mas Maria sabia. Ele iria tentar vender. Mesmo depois do que o irmão Mateus falou, pensou com um aperto no coração. Ela ficou em casa rezando. Enquanto arrumava a cama, ouviu o barulho de um motor parando na frente de casa. Não pode ser ele já, pensou. Demora mais para vender. Mas era Rafael. E ele não estava sozinho. Um homem alto de camisa social desceu de um carro importado e olhou para a moto estacionada na calçada. É essa aqui que você está vendendo? Perguntou com um sotaque que Maria não reconheceu. Rafael, nervoso, assentiu. Quanto você quer por ela? 1.500. Era o dobro do que valia, mas ele precisava tentar. O homem não hesitou. Eu dou 2.000, em dinheiro. Ele tirou a carteira do bolso. Mas tem uma condição. Você me leva até a rodoviária agora. Minha filha tá chegando de viagem, e o carro quebra. Eu preciso buscar ela. Rafael olhou para Maria, que havia saído para ver o que acontecia. Ela viu o dinheiro na mão do homem. 2.000. Era o suficiente para pagar o aluguel, a luz, e ainda sobrar para comida. A gente vai agora, Rafael disse, ainda atordoado. O homem sorriu. Deus abençoe vocês. E foi só quando eles já estavam a caminho da rodoviária que Maria percebeu. Ele nem perguntou se a moto estava em bom estado. Nem testou. Só confiou. No caminho de volta com o dinheiro no bolso de Rafael, ela olhou para o céu. As nuvens estavam escuras, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Deus mandou a chuva para lavar a poeira da estrada. Ela disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Rafael segurou sua mão. E mandou um anjo para a gente não vender a moto. O almoço de domingo e a mesa que se encheu. No domingo seguinte, a casa deles cheirava a comida. Não era um banquete, mas havia arroz, feijão, frango comprado com o que sobrou do dinheiro da moto, e até um bolo simples que Maria havia feito de manhã. E a mesa não era só para eles dois. A irmã Lúcia chegou com um prato de salada. O irmão José trouxe pães caseiros. Até a irmã Clara, que morava sozinha e raramente visitava alguém, apareceu com um pote de doce de leite. Deus abençoou, então a gente também abençoa, disse ela, colocando o pote na mesa. Enquanto comiam, Rafael contou como o homem havia aparecido do nada para comprar a moto. E o mais engraçado, ele disse rindo, é que quando a gente chegou na rodoviária, a filha dele nem estava no ônibus ainda. Ele podia ter esperado, mas não esperou. Foi como se Deus falasse, vai agora que eu tô cuidando. A irmã Lúcia balançou a cabeça, emocionada. Isso é Deus, meus filhos. Ele não deixa a gente na mão. Maria olhou ao redor. A mesa pequena estava cheia. Não só de comida, mas de risos, de histórias, de mãos dadas em oração. Isso é igreja, pensou. Não é só domingo de manhã. É isso aqui. É família. A carta e a resposta que veio no correio. Na segunda-feira, Maria foi até a agência dos Correios pegar uma carta que havia chegado para Rafael. O envelope era simples, mas tinha o brasão de uma empresa que ela não reconheceu. Dentro, havia uma proposta de trabalho. Prezado senhor Rafael, após análise de seu currículo, gostaríamos de convidá-lo para uma entrevista na próxima quarta-feira, às 14 horas, para a vaga de supervisor de manutenção. Atenciosamente, RH da Indústria Metalúrgica Santos. Maria leu em voz alta e Rafael quase deixou cair a carta. Mas eu nem me candidatei para essa vaga. Ela virou o envelope. No canto inferior havia um carimbo, indicado pelo senhor Carlos Alberto, o nome do homem que comprará a moto. Rafael sentou-se na cadeira da cozinha, como se as pernas não o sustentassem mais. Ele era o dono da empresa? Maria não respondeu. Não precisava. Ambos sabiam, Deus tinha preparado tudo. A entrevista e o detalhe que fez a diferença. Na quarta-feira, Rafael voltou da entrevista radiante. Eles me contrataram na hora. Ele contou, ainda de gravata, algo que não usava há anos. O homem que me entrevistou perguntou por que eu tinha saído do último emprego. Eu falei a verdade, que a oficina fechou, que estava difícil, mas que Deus nunca deixou a gente passar fome. Ele parou, emocionado. Aí ele olhou para mim e falou, eu também sou da congregação, na cidade de São Paulo. E quando um irmão fala assim, eu sei que posso confiar. Maria abraçou-o forte. Deus usou até a gravata emprestada do irmão Paulo para te abençoar. Rafael riu. E o salário é quase o dobro do que eu ganhava antes. Naquela noite, eles foram à reunião de ação de graças. E quando o irmão José pediu testemunhos, Rafael levantou-se. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Mesmo quando a gente duvida, ele não desiste da gente. Sua voz tremia.
Há um mês, eu estava pronto para desistir. Hoje eu tenho emprego, a moto não foi vendida, e a gente vai poder ajudar outros irmãos também. O templo inteiro se encheu de amém, e glória a Deus. E quando Maria olhou para trás, viu o irmão Mateus sorrindo com os olhos brilhando. Deus não só sustenta, ela pensou. Ele multiplica. O sonho que se tornou realidade. Uma semana depois, Maria teve outro sonho. Desta vez, ela estava em um campo verde, com o sol brilhando. E ao seu lado, uma mulher que ela não conhecia, mas que lhe parecia familiar. Você é a Maria? A mulher perguntou. Sim, eu sou a mãe do Rafael. Deus me mandou dizer para você, continue orando por ele. Ele vai ser um homem de Deus. Maria acordou com lágrimas nos olhos. Ela nunca havia conhecido a sogra, que falecera antes de eles se casarem. Mas ali no sonho, ela tinha sentido paz. Naquela manhã, enquanto preparava o café, ela olhou para Rafael, que lia a Bíblia na mesa da cozinha. Ele já é um homem de Deus, pensou. Mesmo quando duvida. Mesmo quando cai. Porque Deus não olha para a gente pelo que a gente faz, mas pelo que Jesus já fez. E então ela soube, a batalha não tinha acabado. Mas a vitória já estava garantida. O convite que não podia esperar. No domingo seguinte, o irmão José anunciou. Próximo mês vamos ter um batismo. Quem quiser se preparar, fale comigo depois da reunião. Maria sentiu algo mexer em seu coração. Ela já era batizada, mas Rafael ainda não tinha dado esse passo. No caminho para casa, ela não disse nada. Mas quando chegaram, Rafael foi direto ao ponto. Eu vou me batizar. Ela o olhou surpresa. Você tem certeza? Não tô com medo mais. Ele segurou sua mão. Se Deus fez tudo isso por mim, eu quero servir Ele de verdade. Não só quando tô afogado, mas todo dia. Maria sorriu. Então a gente vai começar a jejuar de novo. Para preparar o coração. Rafael riu. Só não me faz jejuar 3 dias, hein? Dessa vez eu quero chegar forte no batismo. Ela deu um tapinha nele, brincando. Tá bom. 2 dias então. E assim, entre risos e orações, eles seguiram. Porque a fé não é só para a hora da tempestade. É para a vida toda. Epílogo. A bênção que não para. Hoje, quando alguém pergunta a Maria como ela superou aquelas dificuldades, ela responde com um sorriso simples. Não fui eu. Foi Deus. Ele só pediu que eu confiasse, mesmo quando não via saída. E então ela conta sobre a moto que não foi vendida. Sobre o homem que apareceu na hora certa. Sobre o emprego que veio quando tudo parecia perdido. Sobre o sonho que a sustentou nas madrugadas de dúvida. E sabe o que é mais lindo? Ela pergunta, com os olhos brilhando, que essa história não é só minha. É de todo mundo que acredita que Deus não esquece dos seus. Ela olha para Rafael, que agora é diácono na congregação. Olha para os irmãos que se reúnem em sua casa para estudar a palavra. Olha para as mãos que já não tremem tanto quando ora. A gente ainda tem provas. Ainda tem contas para pagar, dúvidas, medos. Mas agora a gente sabe, Deus não só sustenta. Ele nos carrega. E então, como sempre faz, ela termina com as palavras que ouviu daquele homem no sonho, há tanto tempo. Não desista. Continue firme. Porque ele já venceu. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.